Olá, meus irmãos espirituais, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia especial, reunidos no canal Caminhos do Espírito com o Rodrigo Bastos. Eu sou o Rodrigo Bastos, minha amiga Crislane está aqui novamente. Olá, Vocês pediram, ela voltou e voltamos com um assunto, né, muito pertinente, um assunto, por mais que vamos argumentar aqui várias informações, várias mensagens, várias tentativas aqui para entrar dentro do nosso coração. Esse ensinamento, né, essas coisas que a gente aprendeu com o tempo, a gente também tropeça, que é as aflições da nossa vida. E muitas vezes a gente se vê tão aflito, tão cansado. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? O que aconteceu? Não é possível que eu tenha tanta dívida assim. Não é possível que só eu sofro nesse mundo, né? É um assunto que muitas vezes gera até a incredulidade de certas pessoas em desacreditar em Deus. Desde as pessoas mais intelectuais até as pessoas mais abastadas, a pessoa fala: sou ateu, não tenho nenhuma religião, porque nenhuma das religiões consegue explicar a minha dor. Nenhuma religião consegue me explicar por que Deus me abandona frequentemente nas minhas aflições. Um pranto, né? Um chamado, né? Um pedido de socorro de alguém que o coração amargurou. Que o amor virou ódio, como diz o Emmanuel, porque o amor se torna ódio a partir do momento que ele adoece. O amor que adoeceu. Cansado de levar golpes durante a sua existência, tudo isso leva ele a buscar um caminho da incredulidade, por acreditar que Deus está fazendo tudo isso com ele. Cris, eu passo a oi. palavra para você aí, para conversar aqui com a gente, começar, né, com os pontos. Já fiz uma mini introdução, então seja bem-vinda novamente, você é sempre bem-vinda. Pode dissertar aí, a gente vai fazendo esse bate-bola que a gente fez da última vez. Vamos filosofar, né, Rodrigo? Exato. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelas pessoas que pediram para eu estar aqui. Fico muito feliz mesmo de poder falar alguma coisa que enriquece nosso coração, né? Eu falo que essa live, Rodrigo, é quase uma continuação do bate-papo anterior sobre reforma íntima e autoconhecimento. Porque a maioria das pessoas, elas, quando começam a olhar para si, a buscar o autoconhecimento e a reforma íntima, elas se deparam com aflições, elas se deparam com a dor. E as aflições, a dor, o sofrimento é uma coisa muito comum na vida da gente. Não tem uma criatura que não tenha passado por aflições. Todos vão passar em um determinado grau, seja um grau mais baixo ou um grau mais alto de aflição. Então, acho que para a gente abrir essa discussão, esse contexto, né, seria interessante a gente explicar, dissertar o que é a aflição. Eu dei uma pesquisada na aflição no ponto de vista da psicologia. Né? Vamos começar um pouco científico e indo para a espiritualidade, porque é isso que o espiritismo diz, né? Então, a gente vai ver que dentro da psicologia, o termo aflição, não existe um tratamento para aflição. A aflição, ele é uma condição do ser humano, mas ela não é uma patologia, não é um sentir, né? A aflição é um conjunto. Então, de acordo com a definição, a aflição é um sofrimento causado por situações de desgosto,
uma tristeza ocasionada por dificuldades, ou um excesso de preocupação com problemas. Então, você vê que a aflição, ela sempre está ligada a uma situação. Ela não é alguma coisa interna. Ela sempre está ligada a um ponto. A aflição, ela tem duas vertentes. Ela tem um excesso de preocupação por ansiedade e um excesso de preocupação que lhe causa angústia. Quando a gente fala da aflição que a gente sente no dia a dia, a gente está olhando patologicamente, psicologicamente para a angústia e não para a ansiedade. Então é muito comum, Rodrigo, a gente falar, nossa, eu tô aflito, eu tô ansioso. Nem sempre. Na maioria das vezes, para o pessoal estar em casa entender, quando a gente se depara com uma aflição no ponto de vista psicológico, a gente está se deparando com uma angústia. Né? E o que é a angústia? A angústia, ela é uma emoção negativa, que geralmente ela está no presente, ela está aqui hoje, no presente, associada à ansiedade negativa, com um sentimento de ansiedade negativo, que traz sofrimento. A ansiedade em si, ela não é uma coisa ruim. Às vezes a gente fica ansioso por uma viagem, né, ansioso por uma coisa boa, amanhã é um dia de festa, então você fica com aquela ansiedade. Só que quando a ansiedade ela vai para a via negativa, aí ela se torna, junto com o sofrimento e com sentidos negativos, a angústia. E na vida da gente, quantas vezes a gente não passa por angústias que são derivadas de aflições, que são situações que a gente passa na nossa vida e que nos leva a estados de dor. É interessante você ver que a psicologia, ela deixa isso muito claro pra gente até mesmo saber, quando a gente começar a olhar para nós no autoconhecimento, na reforma íntima, se a gente está sofrendo de uma ansiedade ou se a gente está aflito, angustiado, né? Lembrando sempre que diante a situações de aflição, de angústia, de ansiedade negativa, a gente tem que procurar sempre ajuda profissional, né, um psicólogo, um terapeuta, alguém habilitado para te ajudar a seguir nessa senda, né? E na via a favor também, novamente, conforme a gente falou na live anterior, buscar o autoconhecimento, buscar a reflexão interna e buscar a reforma íntima. E a partir do momento que a gente lida com uma aflição, que a gente se defronta com uma angústia, a gente passa a buscar respostas dentro de nós mesmos, parece que todas as aflições elas saem para fora. Todas as aflições, elas vêm num caminhão. E aí vem os questionamentos, e aí vem a dor, aí vem o sofrimento, aí vem as perguntas, igual você comentou no começo, Rodrigo. Por que eu sofro tanto? Por que a minha vida é sofrendo e a do outro não? A gente começa a olhar a vida das pessoas ao redor. E quando a gente começa a examinar as nossas próprias aflições e o motivo dessas aflições, porque nós estamos passando por essas aflições, a gente começa a nos reconhecer internamente quem nós somos, quais são as nossas imperfeições, e a gente faz aquele caminho de volta à essência, a quem realmente nós somos. E aí a tendência do sofrimento, da aflição, é ela diminuindo, é ela apacentando e indo para a via espiritualista, a via espírita, reencarnacionista, você acaba até quitando seus débitos de outras vidas ou até mesmo os débitos que você cria nessa. Né, Rodrigo? Exatamente, Cris, exatamente. E é certo falar, Cris, que então a psicologia ela explica as consequências da aflição e não a aflição em si? Pelo que eu pesquisei, né, os psicólogos, psicanalistas, talvez muito mais gabaritados, eu ainda sou uma estudante, né, mas pelo que eu pesquisei, a psicologia, ela não explica a aflição, ela explica a angústia, que é um fator dentro da aflição. Quando a gente pesquisa sobre aflição, a gente sempre encontra, na maioria das vezes, artigos espirituais, religiosos. Você vê a Bíblia mesmo, fala muito sobre aflição. Então, a aflição é uma condição.
Dentro da condição da aflição existe a angústia. A angústia, ela é sim explicada na psicologia. Entendi, não, já tô aprendendo já aqui nessa live. Então, a gente vai sempre aprendendo. Então, se tiver alguém que acompanha a gente, que é psicólogo, que é psicoterapeuta, psicanalista, enfim, quiser dar pra gente uma outra definição, vai ser melhor também para enriquecer o conhecimento de todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Quanto mais conhecimento aqui, melhor. Melhor. E então, Cris, eu acredito que a aflição seja a maior questão da humanidade, né? E a gente não pode fugir dela. A gente não foge, não, vou fugir da minha aflição. Qualquer momento vai chegar uma aflição na nossa vida. E muitas vezes a gente tem aquelas respostas provisórias que não acalentam o nosso coração naquele momento. Não vai passar, uma hora passa. Aquilo coisa não da vai... sua cabeça. Coisa da sua cabeça. Olhe por outro ângulo. Pô, fica feliz. Olha quantas coisas você tem. Naquele momento você não enxerga isso. Né? Naquele momento você não quer ouvir isso. Então, cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor, de sofrimento. E surge uma pergunta, né? Uma dúvida, uma crise de fé e existencial. A pergunta é sempre por quê? O que eu fiz? Se a dor fosse como uma plantação, parece, pô, aquela plantação do vizinho é perfeita, pô. Porque a minha tá cheio de erva daninha. Só eu recebo erva daninha na minha plantação? Meu Deus do céu. Por que alguns receberam mais sofrimento do que outros? Desde o berço, desde que nasceu, desde bebê. Alguns recebem mais aflições do que o outro. O outro recebeu mais felicidade, mais sorte. Nossa, olha como o outro é mais feliz do que eu. Eu sou tão triste. Eu só tenho aflição. Ainda tem um outro ponto. Como que alguns já nascem sofrendo já. Já nascem doentes, né? Já nascem falecendo. Alguns bebês. Alguns morrem por acidentes fatais. Alguns passam por mais revés financeiro, outros são mortos. Por quê? E o questionamento que fica, né, muitas vezes quando a gente se depara com uma aflição. Mas se todos somos filhos de Deus, por que eu sofro mais do que o outro? Aí, Exato. nesse ponto, Rodrigo, muitas pessoas se afastam de Deus, da espiritualidade, justamente porque elas não têm essas respostas. Isso aconteceu, eu falo que isso aconteceu comigo. E geralmente as aflições, elas acontecem. Todos os dias você passa por pequenas aflições. Mas as aflições significativas, aquelas que são um ponto de virada na nossa vida, elas vêm acompanhadas de situação de dor, igual você mencionou. Então, é uma perda que você tem na família, uma perda que você tem num relacionamento afetivo, um grande amor, uma perda que você tem financeira, uma perda de emprego, uma injúria que falam contra você. Então, são grandes momentos de dor, são grandes aflições que causam dor, que fazem a gente chegar nesse ponto. Se todos nós somos filhos de Deus, por que eu sofro tanto e o outro não? Às vezes o outro é mal. Se Deus existe, ele tá vendo a minha dor? Mas por que o outro lá é tão corrupto e eu acabo sofrendo tanto? E aí a gente acaba se afastando da espiritualidade, a gente acaba se afastando da nossa essência como seres espirituais. Por que uns têm sorte e outros se dão muito mal? Ele tá vendo a dor de todo mundo? E ele acompanha, tá acompanhando tudo isso? Por que ele tá permitindo? Os bons sofrem e os maus triunfam. Por que o bem ele é macerado o tempo todo? O cara que faz o bem, o cara que é humilde, o cara que batalha, ele o tempo todo é macerado pelo mundo. O cara mal triunfa. O cara mal ele tem mais dinheiro. O cara mal ele tem mais conquista. Ele é mais feliz. E aí que vem algumas respostas para algumas perguntas dentro da espiritualidade. É aí que a gente é abraçado pela espiritualidade, pelo amor de Jesus.
do amor de Cristo, dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho. É que o consolo, o consolador, tem que ser o Cristo. Nesse momento, tem que ser. É nessa mensagem da espiritualidade que a gente encontra um alimento para o nosso espírito. Apesar de tudo isso, dessas respostas que nós encontramos, muitas vezes, a que merece mais destaque dentro das religiões, sempre a promessa de algo depois. Promete de uma recompensa futura, de um lugar no paraíso, um destino após a morte. Muitas filosofias, religiões, né, que prometem tudo isso. É sempre um final glorioso, a jornada do herói. Ele a jornada do herói. Batalha, 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 mas no final, lá, quando ele estiver morrendo, ele vai ter um destino glorioso. Você vai ter uma casa no céu. Exato. Exato. Você vai ter uma casa no céu. E às vezes, durante essa jornada, essas batalhas que a gente tem internamente, a gente despende de custos financeiros, muitas vezes, para comprar essa casa no céu, né? Por achar que não, eu tô sofrendo, então eu tenho que ir lá e fazer isso, fazer aquilo, para você comprar esse terreno no céu, porque quando eu morrer, eu vou ser feliz. Aí, você chega no céu e você vê aquela mesma pessoa que durante a vida, ela não sofreu muito. E ela tá lá. E às vezes ela não despendeu dos custos financeiros que você despendeu para comprar seu terreninho no céu. E aí é nesse ponto que muitas pessoas se afastam da espiritualidade. E agora eu não estou falando da religião em si, mas elas se afastam completamente de acreditar que existe uma justiça divina, que existe uma ordem natural das coisas. Porque não encontram essas respostas. Essa resposta não convence totalmente ali, naquele momento. Não convence. Porque, meu Deus, por que eu pagar mais caro nessa vida e o outro pagar mais barato? Pro mesmo destino? Não vejo justiça nisso. Porque a gente sempre se prende a uma existência. A gente não tem uma visão ampla de múltiplas existências na qual a gente vai abordar aqui no dia de hoje. Algumas correntes filosóficas, elas dizem que nós somos 100% responsáveis pelas decisões que tomamos e o resultado daquilo que nos acontece. Então, você vai ver filosofias, você vai ver linhas também espiritualistas falando isso. Né? Não que a gente seja 100% responsável por tudo que acontece com a gente, não. Nós somos 100% responsáveis pelas decisões que tomamos e o resultado daquilo que acontece a nós, seja nesta ou em outras existências. Por exemplo, antes da gente entrar nas aflições de outras existências, só dando um parênteses, numa linha que eu estou estudando. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, vai reverberar no seu corpo de uma forma ou de outra. Existe uma linha de estudo que chama psicossomática, a linha somática, né? Que muitas pessoas falam, eu tô com uma dor de cabeça, não sei de onde vem, fiz exame, apareceu alguma coisa no meu corpo, eu fiz um monte de exame, não sei o que é. Né? As pessoas vão falar, isso é psicossomático, isso é uma somatização de emoções que você sente e isso causa no seu corpo. Algumas linhas vão chamar isso de metafísica da saúde, que é você olhar além do seu corpo físico e ir para o seu mental. Então, isso é um tipo de mecanismo de aflição. Se você fica guardando ressentimento, você vai acabar desencadeando, isso é cientificamente comprovado, um tumor no seu corpo. Se você pegar esse ressentimento e ficar ainda mais alimentando esse tumor que nasce benigno, vai virar um tumor maligno e vira um câncer. Isso é comprovado. Todas as doenças, elas vêm de uma emoção que você nutre
por muito tempo. E a carga que você coloca dentro dessa emoção reverbera no seu corpo. Uma aflição que você causa mentalmente, emocionalmente, fica alimentando aquilo, o seu corpo vai sentir. E essa aflição vai se materializar em você. E isso é comprovadamente, é científico. Você pode fazer 1000 tratamentos. Isso só vai desaparecer quando você mudar o seu padrão de pensamento. Você está causando uma aflição em cima da sua própria vida por decisões que você tomou. Então vamos supor, Rodrigo, uma pessoa, supondo que alguém que esteja nos assistindo, nossa, mas eu não sei porque essa doença surgiu na minha vida, a minha família inteira não tem, isso é uma aflição. Tá, como você pensa? Quais são os seus padrões morais? O que você andou pensando ultimamente? Você guarda um ressentimento? Você tem uma mágoa? Você não se sente capaz? Você não se sente merecedor? Cada doença, cada órgão tem uma emoção, um pensamento ligado. Isso é cientificamente comprovado. E aí você começa a olhar para aquela doença, para aquela aflição e fala: uau, eu guardei ressentimento muito tempo de tal pessoa. Você faz o tratamento médico e essa doença nunca mais aparece. Se você vai faz o tratamento médico, mas continua alimentando esse pensamento, essa doença vai aparecer daqui a uns anos de novo e vai causar uma aflição muito maior. Então, tudo na vida, toda a aflição que a gente causa em nós por decisões que nós tomamos, que é um resultado das decisões que nós tomamos, ela vem nos dar uma mensagem de que alguma coisa precisa ser mudada, que é preciso a gente voltar para si, voltar para a essência, que é preciso a gente entrar num caminho de autoconhecimento, de reforma íntima, ver as nossas moralidades, ver o nosso caráter, analisar, sair um pouco do papel da vítima, sair um pouco de jogar a culpa no outro e olhar um pouco mais para si, olhar as decisões que a gente tomou, que desencadeou todas essas situações da nossa vida, lembrando que não são todas. Às vezes você está andando aí, vem uma bala perdida, não é isso, são decisões que você toma. E aí, com isso, você começa a se tornar e tomar a responsabilidade para si. E aí a aflição ela vai diminuindo. Porque você começa a agradecer por essa aflição e ver que realmente essa aflição ela foi um despertar para algo maior. Eu acho que é isso, Rodrigo. É isso. Com certeza, Cris. Eu vou pegar também para falar. Em 1864, o Allan Kardec ele publica o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele pegou os principais tópicos do Evangelho, dos evangelistas, né? Mateus, João, Marcos, né? Lucas. E ele pega no capítulo 5 para dissertar melhor sobre as aflições. Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5, e ele toca em todos os temas. Todos os temas que a gente vai conversar aqui no dia de hoje. Sofrimento, a dor, a distribuição desigual de sofrimento, o triunfo do mal em cima do justo. Tudo isso ele comenta nesse capítulo 5, por tópicos. Se eu não me engano, é o capítulo mais longo do livro. Ele disserta, e ali ele põe mensagens dos espíritos também no final do capítulo. Então, existem as instruções dos espíritos ali também. Os tópicos que a gente pode sublinhar melhor, como a Cris já falou aqui, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Porque muitas vezes a gente acredita, né? Aqueles que acreditam em reencarnação, acreditam nas múltiplas existências, sempre quer colocar, pô, é na vida passada. Ah, eu fiz na vida passada. Eu tô sofrendo aqui porque, pô, é a vida passada. Eu falo também espírita. Quem acredita em vida passada, né? Sempre quer colocar na vida passada. Mas vamos falar primeiro das causas atuais das aflições. As causas atuais. As causas atuais das aflições, eu separei um trechinho do livro aqui para a gente ler. De duas espécies de vicissitudes da vida, se preferirem, duas fontes são bem diferentes e é importante você distinguir. Uma
na vida presente e a outra na vida passada. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria previdência, de seu orgulho, da sua ambição? Quantas uniões são arrasadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nos quais o coração não tomou parte alguma? Ele vai falando cada vez mais sobre outras situações de aflições que nós temos durante a nossa existência. E, gente, podemos chegar num resultado comum. Por mais que as nossas existências passadas também nos trazem aflições, o eu de ontem continua sendo o meu eu de hoje. Por mais que nós reencarnamos, estamos com roupagens diferentes, culturas diferentes, experiências diferentes, talvez agimos até mesmo diferente, como agimos no passado, ainda continuamos o mesmo, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. Estamos aqui num propósito único em burilar isso, em transformar isso numa pedra preciosa, transformar essa pedra bruta que somos em um diamante que brilha e reluz, né, a imagem de Deus. Então, quando a gente está falando, a gente vai conversar sobre as causas atuais, a gente tem que também chegar no resultado. Por mais que sejam atuais ou anteriores, ainda somos os mesmos. Os mesmos. O que nós levamos perante essa existência é o resultado da nossa existência, não material. Isso aí vai ficar para os nossos descendentes ou vai para baixo da terra. Como diz o Emmanuel, durante há 2000 anos, Jesus Cristo disse para ele, Jesus o convida. Eu acho fantástico essa passagem, que Emmanuel, quando era senador Públio Lentulus Cornélios, ele vendo que a sua filha estava doente, o último ato de um pai para a filha, a sua esposa ajoelhando, suplicando, deixe esse orgulho de lado e vá falar com esse Nazareno, que é a última esperança, nenhum médico, nenhum Deus nosso está curando a nossa filha. Nossa filha amanhã pode amanhecer morta. Vá falar com ele. E Jesus fala, venha, me siga. Ele fala, primeira coisa, venha, me siga. E aí já, não, o ser humano orgulhoso, ele fala, tudo bem, eu sei que a sua vida é bem miserável. Você continua cultuando os seus deuses, você continua cultuando os seus objetos, que no final, antes do final desse século, irá virar pedra. E depois, no final da existência de Emmanuel, a gente descobre que ele vivia em Pompeia, no final da existência dela, onde aconteceu lá o vulcão, tudo mais. Ele estava em tudo isso. A larva chegou nele, ele se tornou pedra. Então, o que a gente vai levar? O que o Emmanuel levou nessa existência dele? Ele rejeitou Jesus, passou por várias coisas que a gente pode até comentar, né, depois o livro melhor, mas o que ele levou? Os débitos da existência dele. Mas também o que ele tirou de lição da existência dele. É isso que a gente vai levar, sabedoria, também os débitos. Então, o Kardec, nas causas atuais das aflições, que a gente acabou de conversar aqui, ele coloca um momento para a gente refletir. Toda imperfeição gera um sofrimento. Toda nossa deformidade de caráter produz uma aflição. Todo esse comportamento nosso injusto causa um sofrimento para a nossa vida. E podemos pensar, quanto sofrimento nos traz a impaciência? Quanto sofrimento não traz a violência que nós temos dentro de nós? O orgulho, o egoísmo,
Eu e a Cris estava conversando antes, aqui nos bastidores, do livro Religião dos Espíritos. Vamos pegar para a gente refletir um pouquinho. Vamos pegar o capítulo, ele se chama Examina a sua própria aflição. Como é difícil, né? Nós examinarmos nossa aflição, porque a nossa dor é sempre maior do que a do outro. Exato. Nossa aflição é sempre maior do que a do outro. Mas vamos examinar o que o Emmanuel está falando aqui. Ele começa. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice, que é a pessoa pão dura, chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Cada criatura tem a aflição que é própria. O que ele está falando para a gente aqui? Que cada um tem o seu defeito. E cada defeito moral nosso vai gerar uma aflição. Ele fala no começo, né, do egoísmo, da egolatria, né, que chama-se egolatria, porque o egoísta vai afastar pessoas de perto dele. No final vai ficar sozinho. No final, ele vai olhar para o lado e vai falar, não tem ninguém. Por que, Deus, você me abandonou? Por que o Senhor me deixou tão sozinho? Não tenho ninguém ao meu lado. Não tenho ninguém para dizer que é meu amigo. Não tenho ninguém que me admira. A aflição do vício, né, chama-se delinquência, como ele falou. A pessoa que utiliza aí as drogas, no final, o que ela vai fazer? Vai precisar roubar para sustentar vício? Não vamos falar só de drogas, vamos falar de vícios. Vícios em si. No final, ela vai precisar fazer um ato de delinquência para conseguir sustentar o vício. A cólera, vamos colerizar aquele momento que você fica cego. E se você tiver um objeto cortante na tua mão, você apunhala a pessoa que está na tua frente. Isso acaba com a sua saúde. Destrói. A pessoa pode infartar, a pessoa pode ter um AVC, porque muitas pessoas, conheço muitas pessoas que ao se encolerizar, a pessoa senta e fala, meu Deus, eu estou exausto. Falando da espiritualidade, falando de espiritismo, falando dos livros do Chico, o Chico, no seu livro, O Mundo Maior, ele fala, um ser ele se encoleriza e ele começa a gritar, começa a quebrar tudo dentro do lar dele. E o André Luiz está ali, observando aquele ser, a quantidade de espírito negativo, sugando a energia dele, falou assim, não, faz mais isso, faz mais aquilo. E aí juntava, porque aquele ser, ele chega a agredir
a esposa dele, e aí juntava o inimigo espiritual da esposa, porque como ele estava sugestivo àquela negatividade, não, bate nela agora, arrebenta ela ali agora. E aí ele arrebentava a mulher dele ali, e aí quando acabava tudo aquilo, aquele ser exausto deitava-se e dormia, porque não aguentava-se de pé. Então, o que estamos cultivando também da cólera? A indisciplina, né? Chama-se desordem, como o Emmanuel falou. Eu falo por mim, vou falar por mim. Eu tô nessa aflição aqui da indisciplina. Marquei com a Cris aqui 10 da manhã, apareci 10h30. Né? Não quis se adiantar, fazer as coisas certinhas. Eu sou a pessoa que, não, chega, pô, cadê minha chave, pô? Onde está a minha chave e tal? Aí chega faltando 1 minuto do serviço, todo molhado. Eu só, o que aconteceu? Já chega já todo suado no serviço. Eu sou assim. Eu falo porque eu tenho uma mulher em casa que me cobra isso e tá certo em cobrar, tá apontando para mim onde eu tenho que me melhorar. Eu sou indisciplinado nesse sentido. Mas o Chico sempre nos alertou. A indisciplina nos leva para dentro do cárcere. Não é a disciplina. Pô, o cara é disciplinado, o cara é chato, o cara, pô, faz tudo certo. A disciplina faz a gente ter a chave para abrir a porta e sair e entrar na hora que a gente quiser. Uma pessoa disciplinada, ela sempre vai estar tudo certo para ela. Sempre vai estar tudo calmo, tudo tranquilo, vai sair com 30 minutos de antecedência. Acontecer alguma coisa, vai ter o tempo de sobra. O indisciplinado aqui, está aqui o indisciplinado, tem que falar, ser sincero, não adianta a gente falar de moralidade aqui e a gente não ter a própria moralidade. A aflição da indiferença, o desânimo, o tédio que a gente tem dentro da nossa vida. Aí chega um ponto da nossa vida que a gente tem um tédio. A gente chega, meu Deus, não tenho nada para me fazer, não tenho nada que eu goste. Enjoa tudo, tudo enjoa. Porque onde está o nosso coração? Onde está apontado o nosso coração? Será que realmente gostamos do que fazemos? Será que estamos fazendo as coisas pelas razões certas? Ou será que não? Estamos seguindo sonhos, seguindo pretensões de outras pessoas planejaram para a gente. Aí a gente volta novamente naquele assunto da live anterior, da reforma íntima e do autoconhecimento. Nós acabamos sendo responsáveis 100% pelas decisões que tomamos e o resultado que nos acontece. Então, toda a aflição que a gente vive é baseada 100% nas nossas decisões. Lembrando que a aflição é um pensamento. Você colocou aquela condição dentro de si. Não é algo externo. Claro que, né, lembrando, as aflições são, vou ler de novo, são 100% responsáveis pelas decisões que tomamos e o resultado que nos acontece. Vou falar isso durante o tempo inteiro para gravar, tá? Se algo externo acontece na política do país, etc e tal, você, de certa forma, tem uma parcelinha pequena? Possivelmente. Mas inerente à sua vida, você tem 100% de responsabilidade sobre as suas decisões. Então, é igual o Rodrigo falou. Se você é uma pessoa, comete um crime, se você comete alguma coisa contra a pessoa do lado, se você é leviano, você vai ter esse remorso, você vai carregar esse remorso em si. Você cometeu aquilo, você tomou decisões que levaram você a cometer aquilo. O atraso, a indisciplina, o atraso na chegada do emprego. Você que acabou acordando mais tarde, você que acabou se enrolando, você que acabou demorando de sair de casa, não lembra onde colocou a chave do carro. São ações que você tomou e o reflexo dessas aflições são as decisões que você toma. Então, assim, uau, como que todas as aflições que acontecem é minha culpa?
não vamos encarar como culpa, mas é um reflexo, na maioria das vezes, dessa existência, as nossas decisões. E quando a gente toma posse de que a gente é responsável por aquilo que nos acontece, você começa a mudar a visão. Você começa a olhar e falar assim, peraí, eu tô chegando atrasado todo dia, não posso colocar a culpa no engarrafamento, porque não fui eu que causei. Mas a minha decisão de acordar perdendo hora todos os dias está gerando meu atraso do emprego. Então eu vou mudar meu despertador. Vou colocar para mais cedo. Vou pegar a chave e colocar a chave num lugar onde eu lembre. Vou começar a pegar um outro caminho. Ah, ou quer saber? Vou arrumar um serviço mais perto da minha casa. São decisões que vão levar você a terminar essas aflições, você balizar essas aflições e acabar com elas da sua vida. E quão doloroso é você saber que uma aflição é uma escolha, é o resultado de uma escolha que você teve. Tá todo mundo preparado para encarar essa realidade? De que as suas aflições particulares são resultado das suas próprias tomadas de decisão. Lembrando que são decisões particulares. Se é alguma coisa externa que te afeta, é externo. Mas na maioria das vezes foi você que tomou decisões para se colocar naquele lugar. É doloroso a gente encarar isso. É doloroso você falar, poxa, mas eu cheguei atrasado, mas a culpa é do engarrafamento. Tá, mas é mesmo a culpa do engarrafamento? Na verdade, eu atrasei meia hora. Pode ser que meia hora esse engarrafamento não estivesse lá, mas a sua tomada de decisão fez com que você acabasse se atrasando. E aí, nessas horas que a gente começa a pegar todas as questões da nossa vida e ver que, na grande maioria, é derivado de decisões que nós tomamos, e isso é um reflexo, ou seja, é uma causa e é um efeito, a gente começa a se culpar, a gente começa a se flagelar. E aí a gente precisa voltar novamente às máximas do autoconhecimento da reforma íntima. Você se tornar responsável não quer dizer que você tenha que se culpar e se flagelar, né, Rodrigo? E já tá anotado aqui. Qual que eu vou sair mais cedo agora para ir trabalhar, vou colocar a chave no lugar certo. Então, Depois. é uma indisciplina minha. Eu moro do lado da empresa e às vezes Exato. chego atrasada, né? Eu Você também. acorda. É o aluno que mora do lado da escola e chega todo dia, o portão tá fechado. É uma escolha, É é um lógico. reflexo, né? E frisando novamente, pessoal, nem tudo que acontece na vida da gente é responsabilidade nossa. Algumas filosofias vão falar que é 100%, porque aí você entra no campo da vibração de pensamento, o campo energético que você atrai aquela situação. Mas nesse momento a gente está falando em relação às aflições, que é o resultado do que a gente pensa. Rodrigo, só dando um parênteses no que você está lendo da obra do Emmanuel, e eu vou entrar numa outra questão que vai dar um gancho nessa obra que você está lendo. Existe, novamente, né? Existe uma linha de estudo da psicossomática que olha as emoções refletidas no nosso corpo. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Metafísica da Saúde. Você vai encontrar outros livros, né? A Doença como Caminho, Linguagem do Corpo, que vai falar da doença ligada à emoção. Uma das doenças mais presentes no Brasil hoje é o diabetes. E aqui nesse livro, ele diz que isso cientificamente comprovado, balizado em estudos de psicossomática também de outros países, que a diabetes, que ela ataca a nossa região do pâncreas, né, e tudo mais, ela deriva de pensamentos recorrentes de pessimismo, depressão e falta de docilidade na vida. Quando a gente fala de depressão, na maioria das vezes a gente está falando de pessoas que estão presas a situações do passado, mas trazem essas situações do passado de uma forma triste, melancólica, não ressentida. Então, muito provavelmente, a pessoa que ela tem a patologia da diabetes é aquela pessoa que ela vai ficar
relembrando situações do passado. Ai, mas lá era tão bom. Ai, mas lá na minha infância era tão bom. Ai, mas naquela época. Ai, e se eu tivesse feito tal coisa? Preso ao passado. E aí você olha para o seu presente, você olha para o seu momento atual e você começa a ter o quê? Falta de docilidade na vida e pessimismo. Nossa, lá era tão bom, aqui é uma droga. Ai, lá se eu tivesse feito, tomado esse caminho, hoje a minha vida não estaria desse jeito. E aí o livro vai discorrer e as pesquisas científicas vão discorrer os fatores que levam a isso. Então você fica nutrindo, 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 você desenvolve isso. O seu corpo compreende isso. Aí você vai falar, ah, mas é hereditário. A minha mãe teve, meu pai teve, meus avós tiveram. Como eles pensavam? Será que eles não tinham esse pessimismo, essa depressão, olhando que o passado era muito melhor do que o presente? Olhando para o passado e falando, se eu tivesse tomado esse caminho, seria muito melhor. Então, assim, todas as decisões que a gente toma, todos os pensamentos que a gente nutre, todos os sentimentos que a gente coloca um peso muito grande, tudo isso vai gerar uma consequência, tudo isso vai gerar um resultado. E esse resultado vai ser uma aflição. A gente está falando no livro do Emmanuel das aflições morais. A gente está falando da intolerância, a gente está falando da cólera, a gente está falando da indiferença, mas elas geram aflições também no corpo físico, em forma de doenças, em forma de câncer por excesso de ressentimento, em forma de diabetes por apego ao passado, em forma de sinusite por questões de ego. Então, assim, tudo é uma influência, tudo tem um resultado e tudo gera uma aflição. Então, quando a gente começa a olhar que toda decisão que a gente toma, ela gera um resultado, e esse resultado muitas vezes nos leva à angústia de uma aflição, a gente precisa olhar para isso e se tornar responsável por isso. Isso daí não só a psicossomática fala, não só a psicologia fala, não só a psicanálise, mas também o espiritismo. Também outras doutrinas filosóficas vão falar, você precisa tomar o resultado da sua vida, você precisa tomar as rédeas. E não achar somente que Deus Todo-Poderoso, que é amor, que é divina consciência, vai vir e executar um milagre na sua vida. Deus está aqui para fazer o milagre, mas se você não age, Deus vai ficar só olhando. É princípio do mentor, Rodrigo, né? Princípio do mentor espiritual. Ele só vai te ajudar se você se ajudar. Deus não pode chegar e vai falar assim, Rodrigo, eu vou fazer um milagre na sua vida. Você está com dívida, eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou colocar uma mega sena no seu caminho, você vai ganhar. Ah, Maria, você está com essa doença? Isso, continua rezando firme, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Não! Rodrigo, você está indo lá fazer sua aposta? Você está indo lá e melhorando suas contas? Maria, você está indo lá fazer o seu tratamento no médico? Você está indo lá e mudando o seu pensamento? Você está indo lá e parando de julgar o amiguinho do lado? Aí o milagre acontece. Deus está aí para realizar milagres, mas se você não fazer a sua parte, se você não olhar para a sua aflição, para a sua moralidade, para aquilo que você está se alimentando, o milagre nunca vai acontecer. E é nessa hora que as pessoas se afastam mesmo. Ou elas se afastam e elas esquecem completamente que existe uma espiritualidade maior, né, que existe uma ordem espiritual em tudo que acontece, ou elas vão entrar no fascínio, no fanatismo de que aquilo, Deus vai fazer um milagre na minha vida, Deus vai fazer um milagre na minha vida, mas você está sempre continuando fazendo as mesmas coisas que te geram aflição. E aí eu queria falar de uma outra aflição. A aflição da dor, da perda de alguém. Por quê? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? A dor da perda de alguém. Porque é algo inerente dentro da nossa vida. Deus, dentro da sua sabedoria tão grande, Ele nos dá pessoas queridas, pais, mães, avós, são orientadores dentro da nossa
existência, nos orientam na infância, nos dão a segurança, nos dão um norte. Não todos são exemplos de liderança, né, de professores da vida, mas era para ser. Não vamos entrar nessa outra questão, mas era para ser. É a função de pai, a função de avó, dar aquele carinho. Os avós, principalmente, também são aquelas pessoas que unem a família, é o elo de união dentro de famílias. Né, os pais como orientadores, é claro. O momento que chega, que eles já fizeram tudo que tinha que fazer dentro da existência. E se vão. E muitas vezes a gente se pergunta, e pergunta para Deus, na dor, por que agora? Por que não mais 2 aninhos? Por que não mais 5 aninhos? Tava tão bom. Pô, aquele macarrão da minha avó, no final de semana, que unia a família. Não vai ter mais. Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso, desde a sua sabedoria, Ele coloca essas pessoas que nos orientam, coloca essas pessoas que nos unem, nos ensinam esses princípios, e chega um momento que Ele fala, agora vai lá, é você, na sua trilha. Você vai ter que buscar a união. Você que vai orientar o próximo. Seus avós já fizeram a união familiar. Agora é você. Seus pais já te orientaram o que tinha que orientar. Você tem que se resolver agora, na sua existência. Aí nesse momento a gente fala, meu Deus, como eu estou sozinho. Não está sozinho. A gente nunca está sozinho. Dentro dessas dores, a gente encontra assim pessoas, a gente encontra assim situações, oportunidades que nos fazem ver que nunca estamos sozinhos, por mais que se pareça estar. Uma situação na qual é colocado em xeque o nosso principal defeito, que é o egoísmo. Eu querer continue o outro lá, mesmo com a situação debilitada, fazendo a função dele. Eu não quero fazer essa função. Por mais que esteja doente, por mais que tenha passado por tudo, já tenha perdido todas as criaturas ao redor dela, as amizades, já tinha ido embora, eu quero que ele fique por mais 10 anos. É o amor, mas misturado com um pouquinho de egoísmo, de querer que a pessoa fique eternamente perto de nós, fazendo as funções nas quais elas foram deliberadas. E elas aceitaram com tanto amor e fizeram com tanta eficiência que quando elas vão embora, nós não conseguimos. A gente fala, por que Deus? Por que tinha que ser agora? Por que você levou justo ele? Por que você não levou aquela tia lá que me perturba? Por que você não levou aquele primo que só faz mal para a família? Mas tudo tem um porquê. O propósito daquela criatura já se foi. Agora o seu propósito, o propósito do primo que está lá, também tem um propósito. Vai passar por situações, as aflições, vai passar por aflições dentro da existência dele, e talvez lá na frente, as perturbações que ele ocasiona na família, vai embora. Talvez seja uma pessoa que lá na frente pode ter uma amizade um pouco mais carinhosa, um pouco mais próxima do que atualmente. E nós temos que fazer a nossa função como netos, como filhos, e deixar também as criaturas descansarem, irem embora. Irem para a espiritualidade. É também o sentimento
de por que eu não abracei mais? Por que que eu não beijei mais? Por que que eu não falei eu te amo mais vezes? Por que que naquela situação na qual eu poderia ter ido visitar, eu preferi ficar em casa? Dentro dessas situações, a vida nos coloca em xeque, não temos controle de certas coisas. O amanhã pode não vir. O nosso tempo está contado, tem limite. E amanhã pode chegar e a gente não abra mais os olhos. O que será que deixamos aqui na Terra? Será que preparamos a todos pela nossa partida? Será que estamos prontos para ela ou não? Então temos que refletir, porque se o amanhã não chegar para certas criaturas, como será que você vai reagir? Como será que os outros irão reagir? Então, é dentro disso, desse egoísmo também, está dentro de nós, e também da nossa displicência de não dar o devido valor naquele momento, naquele breve momento que tínhamos com aquelas criaturas, que sofremos as nossas aflições. Está aí também dentro dos defeitos morais que o Emmanuel colocou ali nessa mensagem. Você falando, né, das pessoas que fazem parte do nosso meio e elas desencarnam, né, elas falecem. E isso apegado ao egoísmo. E realmente, quantas vezes a família ela se dissolve quando um membro específico se vai? E se essa era realmente a missão dele? Né? Porque a gente sabe, à luz do espiritismo, à luz das doutrinas que falam de reencarnação, que muitas das vezes a nossa família, ela não é a nossa família de alma, diríamos assim. Muitos inimigos encarnam na mesma família, muitos inimigos são irmãos. Só que entre eles vem um elo que une todos eles. Então, assim, vamos brincar de imaginar. Imagina numa família, todos os irmãos, eles são inimigos, eles eram inimigos. Eles são pessoas que precisam aprender a se amar. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, manda uma mãe que vai conseguir unir todos esses filhos. Quando esses filhos eles chegam num ponto em que a mãe já fez o possível, que ela deu e ela mostrou toda essa função de amor, não só para os filhos, mas para os netos também, Deus a chama para o seu reino. É a hora que esses filhos e esses netos, ou seja lá, os agregados também, né, que estão nesse meio, é nessa hora que a prova, a aflição do tipo, você realmente consegue amar essa outra pessoa? Vai acontecer. Ou você só amava e tolerava por causa da sua mãe que estava viva? Você aprendeu a lição? E o pior, o nosso egoísmo é tão grande que mesmo a pessoa indo e finalmente descansando, a gente fica puxando ela o tempo inteiro. Quantas vezes eu pude observar pessoas que grandes elos de união da família desencarnaram e os filhos ou os netos ficavam chamando toda hora. Ai, meu Deus, mas quando essa pessoa estava viva era uma bênção. Ai, mãe, volta. Ai, vó, volta. Ai, tia, volta. Cara, deixa o pessoal descansar. Deixa essas pessoas descansar. Elas fizeram a parte delas. Olha o egoísmo. Olha o seu egoísmo. Olha o seu egoísmo de não deixar a pessoa descansar em paz e toda hora ficar chamando. Isso vai afligir você e vai afligir a pessoa onde quer que ela esteja. Porque o egoísmo é grande demais. E isso é triste, Rodrigo. Isso vai maculando. Isso vai maculando a gente. E aí a gente vai para uma parte um pouco mais obscura da coisa, porque você começa a puxar demais essa pessoa que era para estar descansando. Sabe a historinha da alma penada? É exatamente isso. Você chama a pessoa. Deixa ela descansar. E o mesmo serve para relacionamentos, e o mesmo serve para trabalhos que se foram e não voltam mais. Você não é exclusivo, você não é um ser iluminado, especial, que, ó, você tem. Até Jesus teve as suas perdas. Até os grandes mestres da humanidade, os grandes filósofos tiveram as suas perdas. Você não vai ter?
que para si a responsabilidade do que te acontece de acordo com as suas decisões. Se essa pessoa se foi, se essa pessoa desencarnou, dê a ela o devido lugar de descanso. Pegue o que de bom ela te ensinou e segue a tua vida. Isso vai honrar a missão dela aqui. Porque imagina só como que fica aflito, Rodrigo, esse espírito lá em cima. Ao ver que, poxa, mas eu me matei para ensinar esse povo, foi eu ir embora e olha só a meleca que virou. Olha só o estado que às vezes a pessoa pode levar de incompetência, de até não achar que ela é merecedora de estar num lugar de descanso onde ela está. É só um pensamento aleatório. Mas é para a gente ver que o nosso grau de egoísmo perante uma situação dessa de perda. O Chico dizia, né, que as lágrimas de saudade eles eram como gotas de luzes na vida do espírito quando ele desencarna. Mas quando essas lágrimas são de inconformação, são de desespero, né? De ai meu Deus, por que ele se foi? E atrapalham demais. Perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Mas porque o nosso corpo físico, uma coisa já vou falar uma coisa aqui. Já vamos entrar numa parte legal, né? O nosso corpo físico, ele não suporta todos os sentimentos que o nosso espírito possui. Quando vamos encarnar, a espiritualidade desliga 50% dos sentimentos do nosso espírito para que nosso corpo físico não venha desencarnar pela quantidade de sentimento que nós sentimos no espírito. Então, no momento que o espírito desencarnou e você começa a chorar desesperadamente, o dobro do sofrimento seu, ele sente lá. Muitos casos de parentes que desencarnam e não vão para as colônias espirituais por livre e espontânea vontade, porque, muito pelo contrário que muitas pessoas pensam, né? Desencarnou, aparecia assim, puf, no céu, ou puf, aparecia lá no inferno, queimando. Não, desencarnou, não tem um velório? Vou falar de velório também, não tem um velório. Não é que eu me tramo desse desencarno, não tem um velório. E muitas pessoas não respeitam o velório. Vão lá, olha lá o desencarnado. Nossa, tava gordo, hein? Nossa. Tá inchado? Olha, inchado? Eu ia falar isso. Tá inchado? Nossa, tava velho, hein? Olha a cara dele. Nem parecia aquela mulher, aquele homem de antigamente. Aí começa a falar, fofocar, fala aqui, fala ali. O velório, eu vou explicar no sentido espiritual. É um momento, porque no cemitério em si, onde esses espíritos estão, ficam esses espíritos inconformados. Esses espíritos inconformados que não vou, bate a terra, muitos deles estão lá. E no momento que você está lá, minha gente, o espírito desencarnou, está lá o corpo, o resto da vida dele ainda está ali. O espírito ele entra em dormência naquele momento. Ele está ali, o espírito. Está ouvindo tudo. Tudo que vocês estão falando, ele está ouvindo. Então, o que se faz? Uma oração para que a espiritualidade
pega esse restante de vida, que é aquele cordão, fio de prata que a gente fala, tira esse resto de energia desse fio de prata, para que o espírito possa se desprender de vez, e assim ter o livre-arbítrio. Eu vou para as colunas espirituais, eu fico em sofrimento, que a gente fala, que vai para as zonas umbralísticas, eu fico aqui na Terra, o que eu faço? Aí o espírito, ele tem esse momento, né, que é no velório, a gente está orando para que era para acontecer isso, né, uma oração, ali está em oração o tempo todo para isso acontecer, não se faz, para impedir também que esses espíritos que estão ali no cemitério adentrem ali e subam essa energia de vida, porque eles querem essa energia de vida. Se você não faz essa oração, eles adentram sim e sugam essa energia de vida. Quem vai para o cemitério, eu sempre sugiro, ore muito. Não é das melhores energias ali. É muita inconformação que tem ali dentro do cemitério. É também as energias daqueles que vão enterrar seus parentes. Então, prolifera-se ali. Então, deve também tomar esse devido cuidado. Mas, voltando ao que estou falando, aí o espírito tem livre-arbítrio. O espírito olha, o filho chorando. O outro, ai meu Deus, acho que o espírito vai querer ir? Vai falar, não. Não vai. Eu vou fazer alguma coisa aqui por eles. E aí vida acaba se tornando o obsessor que você acabou de falar. Por quê? Ele está doente, ele está ainda com essa energia doente na cabeça dele. Essa energia, porque se nós desencarnamos de um infarto, a gente tem essa energia dentro da gente. Então, muitas vezes, essa coisa das doenças psicossomáticas também é espiritual. O espírito está perto da gente que infartou, a gente sente dores de infarto. Se o espírito morreu com um problema no fígado, a gente sente dores no fígado. Morreu de câncer no pulmão, sentimos as dores do espírito. Então, muitas vezes a gente pensa, está assimilando que o espírito está perto da gente, aí se assimila o tempo todo, como o Kardec falou, estamos sendo o tempo todo influenciados pelos espíritos, depende da nossa energia, obviamente. Então a gente atrai esses espíritos. E você acha que é bom atrair? Ah, é minha mãe, é óbvio que eu quero que ela esteja do meu lado o tempo todo, se for possível. Não, não é bom. Porque dentro dessa energia de conformação sua, gera uma energia de conformação nela e atrai outros espíritos inconformados para dentro do seu lar. Vira uma corrente. Isso gera apego. Isso gera uma questão de apego. O que você comentou, né, da questão da psicossomática. Se a gente partir para esse campo espiritual, a gente sabe que, assim, agora indo para um campo mais espiritual, né, não físico-mental, mas se existe uma força perto da gente que ela emana um sentimento negativo e você pega esse sentimento negativo para você e você alimenta esse sentimento negativo, isso vai gerar uma doença no seu corpo, igual você mencionou. Muito provavelmente, se alguém desencarna de um câncer, essa pessoa tinha um ressentimento muito grande. Quando esse espírito se aproxima de você, você não vai sentir a dor do câncer, mas você vai sentir o ressentimento desse espírito. Se você já está sentindo ressentimento e atrai uma massa para perto de você com esse ressentimento, você vai aumentar o ressentimento em si. E aí isso vai manifestar no seu corpo físico. A partir do momento que você corta em si esse ressentimento, se alimenta de situações boas, de pensamentos bons, muda a sua vibração, coloca mais alegria, coloca mais gratidão, coloca mais fé, essa energia perto de você, ela vai embora. E aí você acaba se curando. Então, quantas vezes eu pude acompanhar, você também pôde acompanhar. Eu não sou espírita, eu estudo sobre o espiritismo. Mas quando você entra nessa seara, você entra nessa visão, você abre o seu campo, independente da religião que você participa, né? Se você é uma pessoa espiritualista, observa de tudo, você não consegue mais não ver o processo de reencarnação. Então, eu pude acompanhar, de quando eu comecei a estudar para cá, vários casos de pessoas que desencarnaram, que a família não queria soltar. E a pessoa começou a adoecer.
Quantas vezes eu vi mães que desencarnaram e os filhos aí, muitas vezes já adultos, ai, mãezinha, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, e esse espírito estava perto. E essa energia estava perto. Ela não pôde descansar. E só conseguiu descansar quando o filho falou assim, ok, eu te libero. Eu agradeço por tudo que você fez, obrigado, agora eu vou seguir a minha vida. E aí ela foi, porque ela estava amarrada. Você acaba causando uma aflição a si, e aí você acaba amarrando o outro na sua aflição. E o outro também estava aflito pelo mesmo problema. Olha só como a gente tem que ser responsável, Rodrigo, pelas nossas decisões. Olha o resultado. Você pode causar um mal para si e um mal para outras energias que às vezes queriam estar perto de você por bondade, para acatar um pedido seu, e esse não era o lugar dela. Vou dar um exemplo. Antes de a gente entrar nas causas anteriores das aflições, a gente está indo aqui nessa... Já que a gente adentrou nessa área do desencarne... Olha quantos cortes interessantes. Não, ramificações. Tudo é ramificação. A gente vai ver que chegou em reforma íntima, a gente vai falar... Você vai ver, chega em tudo isso. No livro Céu e Inferno, do Kardec, ele dá um exemplo de um casal específico, que ele estava sofrendo uma obsessão. E era o pai e a mãe do marido ali, tinha desencarnado. O pai e a mãe do marido, eles tinham uma rixa feroz das puladas de cerca que o marido dava. Feroz. Ele dava esse exemplo. O que aconteceu? Desencarnaram. O marido, óbvio, que não tinha aceitado, né? Entrou numa inconformação ferrenha, adoeceu e acabou adoecendo também a esposa. O que aconteceu? Esses dois espíritos entraram em guerra também no plano espiritual. Ambos, no plano espiritual, se odiavam. Fizeram uma legião de espíritos obsessores dentro da casa daquele casal. Infernizaram a vida daquele casal. Adoeceu a nível psicológico o casal. O que acontecia? Nos momentos de raiva, de brigas, o pai do rapaz utilizava ele. E a mãe do rapaz utilizava a mulher. E ambos se degladiavam a chegar até mesmo a ter uma experiência de quase ambos se matarem. E até o momento que o Kardec chega, ele leva os médiuns, ele pede para São Luís, que no caso era o mentor da Sociedade Parisiense Espírita, né? E aí relata todo o caso, todo o ódio que ele tinha, e todo um trabalho espiritual que teve que fazer ali, não só para afastar os pais daquele lar, mas afastar todos os espíritos que eles trouxeram juntos para o lar daquele casal. Então, para você ver como é um negócio tão complexo. Não é só o espírito dos pais que estavam ali. A energia atraiu outros espíritos. E vai atraindo. Isso é para tudo na vida. Para vício. Isso é vibração, também. Isso é energia, isso é atração, é afinidade. Ondas de rádio. A rádio é assim, se você ter ondas maiores, você vai pegar antenas mais longe de você, outras antenas. Quanto maior, mais rádios você vai pegar, né? Mais emissoras de rádio você vai pegar. Quanto menor, vai pegar menos. As frequências tem que bater. Isso é tudo. Muitos perguntam também, se um deseja mal, se um vai fazer um trabalho contra mim, não vai pegar em mim? Depende. Tudo depende. Depende da sua onda vibracional, do seu sentimento, do que você está traindo. Se você tiver igual a energia que a pessoa está mandando, a um trabalho contra você, mas está falando que está fazendo um negócio ruim. Se você tiver na mesma energia que o trabalho que a pessoa fez, provavelmente. Sim. Então, tudo depende de você. Tudo depende do que você frutifica dentro de si e tudo aquilo que você trabalha dentro de si. A espiritualidade está aí.
Até comentei com a Cris antes, falar de aflições para mim é um negócio tão complexo, e o que eu me revendo, eu lendo novamente para poder fazer aqui esse vídeo, me pegou, me tocou vários momentos de eu me emocionar e falar, meu Deus, porque ali vem junto a inspiração da espiritualidade. Elas falando o tempo todo, você não está só. Você não está só. A gente vai chegar no consenso ainda no final do Cristo Consolador. A gente vai ver, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei alívio. Jesus falava isso, palavras milenares. A gente vai poder conversar um pouco melhor isso no final desse vídeo. A gente vai poder pontuar melhor isso no final desse vídeo.